E aí, galera? Aula de hoje nós vamos resolver mais um exercício de vestibular. E você, tá a fim de aprender como resolve esse probleminha que está aí na sua tela? Bom, então não esquece, hein? Se inscreve aqui embaixo no meu canal. E agora sim, vamos lá aprender como resolve esse probleminha que está aí na aula de hoje. Bom, pessoal, vamos lá então hoje resolver um exercício da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, que apareceu aí no ano de 2003, e diz o seguinte: assinale as proposições corretas. E aí nós temos então as proposições. Galera, UFSC é uma provinha muito legal de resolver. Quem não está acostumado aí a fazer UFSC, ela tem uma dinâmica um pouquinho diferente. Ela é uma prova de somatória, ou seja, nós vamos ter que ler cada proposição dessa e apenas assinalar as que estão corretas. Pode ser que todas estejam corretas, pode ser que apenas uma esteja correta. Então nós temos que analisar todos os itens e verificar se ele é verdadeiro ou falso e apenas assinalar as que são verdadeiras. Perfeito? Bom, então esse cara aqui, ele é muito legal porque ele trabalha com sistema linear, matrizes, né, e mais ainda outras situações que nós vamos ver no decorrer desse exercício. Vamos lá então? Vamos começar pelo 01 para ver se ele é verdadeiro? A 01 diz o seguinte: o número de elementos de uma matriz quadrada de ordem 12 é 48. Bom, gente, se está dizendo ali que a minha matriz quadrada ela é de ordem 12, então quer dizer que a minha matriz que eu vou chamar aqui de A, ela é 12 por 12, né? Quadrado é que tem o número de linhas igual ao número de colunas. Bom, quantos elementos tem nessa matriz de ordem 12? 12 linhas e 12 colunas. Para a gente conseguir saber quantos elementos tem dentro de uma matriz, basta a gente fazer a multiplicação do número de linhas com o número de colunas. Então, se nós fizermos 12 vezes 12, eu nem vou fazer aqui, né? Nós já vamos chegar à conclusão de que a resposta, galera, não é 48, né? Porque 12 vezes 12 vai dar um número muito maior do que 48, certo? 12 vezes 12, se eu for fazer a conta aqui, ó, vou só começar aqui para vocês, ó, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 1 é 2, 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 1 é 1. Olha só, já vai ter uma casinha aqui, ó, da centena, já vai dar 144 elementos na verdade, certo? Então, a 01 já é falsa. Não adianta a gente marcar a 01, certo? 02 diz o seguinte: somente podemos multiplicar matrizes de mesma ordem. Essa aqui, gente, também não é verdadeira. Qual é a regra da multiplicação de matrizes? Para quem não lembra, se eu tenho uma matriz chamada A, que tem o tamanho m vezes n, e eu tenho uma matriz chamada B, e ela vai ter um certo tamanho P vezes Q, para que eu possa multiplicar essas duas matrizes, eu preciso obrigatoriamente, gente, que esse cara aqui, o número de o número de colunas da primeira seja igual a esse cara aqui. Então, o meu N tem que ser igual ao meu P. Se isso acontecer, nós podemos multiplicar essas matrizes. Se isso não acontecer, não dá para multiplicar. O problema aqui é o seguinte: essa questão que foi colocada aqui, ela é verdadeira em partes, né? Porque sim, se a minha matriz ela é igual à outra, tem as mesmas ordens, eu posso sim multiplicá-las, né? A minha matriz, por exemplo, A, 2 por 2, a minha matriz B, 2 por 2, bom, são matrizes iguais, de mesma ordem. Dá para multiplicar elas? Claro que dá. Esse cara aqui é igual a esse, então eu posso multiplicar. O problema aqui na minha questão está aqui, ó, nessa palavra somente. Não é somente nesse caso que dá para multiplicar. Existem outros casos que também dá para multiplicar, né? Por exemplo, vou colocar aqui para vocês o caso de uma matriz 3 por 2. Se eu quiser multiplicar para uma matriz 2 por 3, olha só, elas não são matrizes
de mesma ordem, não são iguais e eu consigo fazer a conta da minha multiplicação com elas, tá? Então esse somente é que quebra o nosso questão. É o que quebra a nossa questão, certo? Então essa 0,2 ela também é falsa, não vamos marcar. Agora, a 0,4 diz o seguinte: a soma das raízes da equação, essa equação aqui, é 8. Bom, o que é isso aqui? Que equação é essa? Essa é uma equação que nós vamos tirar de dentro de um determinante. Então aqui eu tenho um determinante 3 por 3, onde eu vou resolver, isso aqui vai virar uma equação, e ele está dizendo que isso vai ser um valor igual a zero. Vamos ter que verificar que equação é essa, né? Então vamos fazer isso? Vou fazer o seguinte, vou colocar aqui para nós essa equação, vou colocar aqui nesse cantinho mesmo. Então olha só, vou colocar aqui, ó, x e x, 4 x e x, 4 4 e x. Vou fazer o seguinte, para fazer os sarros, vou fazer um pouquinho diferente do tradicional, tá? Ao invés de fazer aquela repetição de linhas ou de colunas, vou fazer o seguinte, vou pegar esse 4 e vou pegar esse x, vou colocar aqui em cima. Então, ó, 4 e x. Vou pegar esse x e esse x, vou colocar aqui embaixo. Então aqui eu consigo fazer uns sarros mais legal, tá? Como é que eu calculo o determinante usando regra de sarros para quem não lembra? O determinante aqui, ele vai ser calculado pela soma da diagonal principal menos a soma da diagonal secundária, né? Diagonal principal começa aqui da esquerda, vai para a direita, secundária começa da direita, vai para a esquerda. Então a principal vai ser aqui, ó. Vai ser aqui esses 3. Perfeito? Então vamos lá. Se nós fizermos aqui, ó, a minha situação, eu vou ter o seguinte: 4 vezes x, eu vou ter aqui um 4x ao quadrado, certo? X vezes x, eu vou ter um x ao cubo. 4 vezes x, eu vou ter um 16x. Como esses caras aqui, ó, acabaram formando 3 monômios de famílias distintas, eu não posso juntá-los, né? Eu tenho que deixar a soma da diagonal principal desse jeito aqui, certo, gente? Então eu vou escrever aqui, ó, vou até colocar entre parênteses 4x ao quadrado mais x ao cubo mais 16x, certo? Menos da fórmula, e aí eu vou colocar agora a soma da diagonal secundária. Diagonal secundária é esse cara aqui. Eu vou apagar aqui para não confundir. Diagonal secundária vai começar lá da minha direita e eu vou para a minha esquerda. Vai ser essa aqui, ó. Vou até mudar de cor. Então esse cara aqui é minha diagonal secundária, esse cara aqui é minha diagonal secundária e esse aqui também. Perfeito? Bom, vamos lá. Primeira, 4 vezes x. Vou colocar aqui, ó, vai me dar um 4x ao quadrado. Aqui eu tenho 4x e x, vai me dar um 4x ao quadrado. Aqui eu tenho 4x e x, vai me dar um 4x ao quadrado. Olha, deu 4x ao quadrado em toda ela, né? Toda ela deu um 4x ao quadrado aqui nesse caso. Esse cara aqui, todos eles são da mesma família. Então aqui eu posso somar esses caras, né? Então aqui eu posso fazer um esqueminha de 4, 8, 12 x ao quadrado. Perfeito? Vamos lá então. Aqui eu coloquei até de outra cor. Vou apagar aqui, vou colocar em amarelo, que daí já fica na cor que eu preciso, né? Então aqui vai me dar 1, 4, 8, 12 x ao quadrado. Esse menos que está aqui é da conta, se eu jogar ele para cá, ele vai ficar negativo, né, gente? Então eu já vou aproveitar também o embalo, vou tirar esse parênteses daqui, né? Então vou colocar esse menos 12x ao quadrado aqui, ó. Certo? Bom, como é que ficou a minha situação? Bom, esse cara aqui, ó, ele é igual a zero, né? Então aqui eu também posso acabar tirando. Esse meu carinha aqui eu posso acabar juntando esse
quadrado aqui, x quadrado com esse cara aqui. Então, vou organizar aqui essa minha conta. O meu determinante aqui, ó, ele vai acabar ficando assim, ó, x ao cubo menos 8x ao quadrado, certo? Ó, esse cara aqui subtraído com esse fica 8x ao quadrado. Então, eu coloquei aqui, certo? E mais 16x igual a zero. Bom, o que aconteceu aqui, gente? Isso aqui acabou virando para mim uma equação do terceiro grau, né? Essa equação no terceiro grau, a gente vai ter que fazer o seguinte, vamos ter que transformar ela em uma equação onde nós vamos colocar o x em evidência e ele vai acabar virando uma multiplicação de dois valores, né? Então esse x ao cubo menos 8x ao quadrado mais 16x, eu posso escrever ele da seguinte maneira. Vou colocar ele aqui para nós, ó, vou até separar aqui. Eu vou escrever ele assim, ó. Vou colocar o x em evidência, tá? Ao invés de colocar x ao cubo, vou colocar o x em evidência. Então aqui vai ficar x vezes. E aqui dentro eu vou fazer o meu polinômio de terceiro grau diminuir um grau. Então eu vou colocar aqui, ó, um x ao quadrado, porque x vezes x dá o meu x ao cubo, menos 8x, porque x vezes 8x dá o meu 8x ao quadrado negativo, mais o meu 16, porque x vezes 16 vai acabar me dando o meu 16x. Olha só o que aconteceu aqui, ó. Eu acabei transformando aquela equação de terceiro grau em uma multiplicação, onde eu tenho esse cara aqui multiplicado por esse, e isso tudo é igual a zero. Bom, se esse cara é um fator e esse cara aqui é um outro fator, a multiplicação dos dois acaba me dando um zero, eu posso concluir, pessoal, o seguinte, eu posso concluir que ou esse cara aqui, ele é zero, certo? Porque qualquer número multiplicado por zero vai me dar zero, ou até mesmo os dois podem ser zero, porque zero vezes zero é zero. Então, uma das raízes da minha equação, que é o que ele está me pedindo aqui, ó, a soma das raízes, vai ser o valor zero, porque esse x ele é uma raiz. Se esse cara aqui for zero e esse outro aqui, por exemplo, for 3 e 2, sei lá, né? Eu multiplicando, eu vou encontrar um valor zero. Então, eu posso concluir aqui nessa minha situação que uma das raízes que eu vou ter, vou até apagar aqui e colocar, vai ser zero. Então eu tenho aqui, ó, as minhas raízes, a minha equação do terceiro grau, ela vai ter três raízes. Vou chamar de x1, x2 e x3. Três raízes vai ter a minha equação do terceiro grau. A primeira raiz eu já conheço, é o zero. Porque esse cara aqui, se eu colocar zero, multiplicado com qualquer valor que eu encontro aqui nessa equação do segundo grau, a minha resposta ela vai ser verdadeira. Eu vou ter zero. Qual vai ser as minhas outras duas raízes? Bom, as minhas outras duas raízes eu vou tirar dessa equação do segundo grau aqui, ó. Então eu tenho uma equação do segundo grau que se chama x ao quadrado menos 8x mais 16, que se eu usar Bhaskara ou some-produto, eu consigo encontrar as raízes dessa equação do segundo grau. Nesse caso aqui, eu vou usar some-produto, tá? Para quem não lembra, some-produto é quando eu faço essa conta aqui, ó, soma é menos b sobre a, produto ele é c sobre a, eu consigo encontrar o tal do x1 e do x2. Então, a soma menos b sobre a, quem é o meu b? Meu b é 8. Então, aqui eu vou ficar com menos 8 sobre 1, porque o meu a vale 1. Então, eu sei que esse cara aqui, ele é um 8. Quem é o c sobre a? C é o 16, o a é 1. Então, eu sei que o produto ele é 16. Aí vem a pergunta: quais são os dois números x1 e x2 que na multiplicação eu posso encontrar e dar 16 e os mesmos números na soma vai me dar um 8? Bom, uma coisa eu já consigo concluir aqui, né? Que esses dois números na multiplicação para dar 16, eles precisam ser dois números positivos ou dois números negativos, porque menos com menos dá mais e mais com mais também dá mais. Só que na soma, para ele ser positivo, só existe uma chance, né? Que os dois números sejam
positivos. Então aqui eu vou ter um número positivo, aqui eu vou ter um número positivo. Quem são esses números? Galera, muito fácil. Esses números são o 4, porque 4 vezes 4 é 16 e 4 mais 4 é 8. Então, quer dizer que o meu x2 ele é 4, o meu x3 ele é 8. Qual é a soma das raízes dessa equação no terceiro grau que a gente encontrou? Bom, é só pegar esses três números e somar. 0 mais 4, isso vai me dar um 8. Então, essa afirmativa, ela é verdadeira. Então, nós vamos colocar ela aqui, gente, ó, para a gente conseguir trabalhar. Certo? Beleza? Então, essa resposta aí, ela é verdadeira. Difícil, né? Um pouquinho complicadinho. Isso daí deu um trabalho para verificar se é verdadeiro ou falso, mas é dessa maneira que a gente vai fazer, certo? Próxima afirmativa aí, que é a 08. A 08 diz o seguinte: uma matriz quadrada pode ter diversas matrizes inversas. Gente, isso aí é teórico, hein? Matriz inversa, se acontecer, só vai existir uma matriz inversa. Cada matriz que nós formos trabalhar, se for ter inversa, só vai ter uma. Então essa aqui, ela também é falsa, assim como a 01 e a 02. E a 16 diz o seguinte: o sistema tal é indeterminado, ele é considerado um SPI, sistema possível indeterminado. Essa daqui também ela é teórica, tem que saber do que é lá o sistema indeterminado para conseguir verificar essa situação. O que é um sistema indeterminado? SPI é quando eu tenho o determinante geral sendo igual a zero e também eu tenho o meu determinante da variável igual a zero, que nós vamos chamar de dx. Quando eu pegar um sistema desse e verificar o determinante geral der zero e o determinante secundário, o determinante da variável também der zero, ele é um SPI. Vamos ver se isso acontece? Vamos primeiro calcular o determinante geral. Determinante geral vai ser o seguinte, vai ser eu pegar os meus valores das variáveis. Então, 3 menos 2, 1 e 1. Vamos calcular esse determinante aí. Determinante 2 por 2, diagonal principal, diagonal principal menos a diagonal secundária, a multiplicação, né? Então esse cara aqui, ó, diagonal principal vai me dar um 3, diagonal secundária vai me dar um menos 2, então eu fico com 3 menos 2, ou seja, 3 mais 2, a resposta deu 5. Se deu 5, ele não é SPI, ele é SPD. Você que não pegou ainda as classificações de sistema linear, tem que pegar, porque nesse caso aqui, ele não é um sistema indeterminado, ele é um sistema possível e determinado, SPD, certo? Então, a 16 não rola, a 16 não é a nossa resposta correta também. Qual é a resposta certa? A nossa resposta certa é apenas a 04, uma coisa muito rara de acontecer numa questão da UFSC, mas aconteceu apenas a 04 é a resposta certa. Então, teria que marcar no gabarito aí 04, beleza? Mas e aí, galera? Gostou do exercício? Achou interessante a forma que eu trouxe aí para responder esse probleminha? Bom, se você gostou, agora você me ajuda, hein? Se inscreve aqui embaixo no meu canal, deixa seu like, comenta aí para eu saber o que você achou, mas também não esquece, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos para que outras pessoas aprendam como resolve um exercício da UFSC. Valeu? Vou ficando por aqui. Aguardo você numa próxima aula, num próximo vídeo. Valeu, galera. Bons estudos. Até a próxima. Tchau.